Good afternoon, pessoal. Boa tarde. Mais uma Quarantine Class. Queria falar algumas coisas com vocês antes da gente começar a matéria propriamente dita. Bom, nós estamos indo num ritmo muito bom. Os meus alunos pessoais particulares estão aproveitando muito dessas aulas, estão fazendo todos os exercícios, têm tirado dúvidas comigo. Isso tem sido excelente, porque é um incentivo, é uma cobrança, e eu tenho visto um progresso enorme em cima dessas aulas que a gente está fazendo, né? Eu tenho esse feedback deles, porque nós temos aulas semanalmente, 2 horas semanais, e através disso eu fico sabendo como está o andamento das Quarantine Classes para eles. Agora, vocês que eu não conheço, ou que eu conheço, mas não são meus alunos, eu realmente não sei como é que está funcionando. Espero que esteja funcionando bem, que eu esteja podendo ajudar a todos de alguma maneira a vocês aprenderem alguma coisa, ou reverem alguma matéria que era uma matéria que gerava qualquer tipo de dúvida para vocês, mas e que assim, dessa maneira a gente torne esse isolamento um pouco mais agradável. Na verdade, nós não sabemos, cada governo de estado, de município, governo federal, cada um fala sobre um tempo de isolamento. Nós não sabemos, ele vai sendo postergado, vai sendo a data de fim do isolamento vai sendo postergada, mais 15 dias, e com isso a gente vai aprendendo mais, tá? A aula de hoje é uma aula que é para terminar aquela parte do passado, do past simple que nós vimos, tá bom? Mas ela é intimamente ligada ao past simple. Eu separei porque ia ficar uma aula muito longa, e o tema da aula passada era um tema pesado, que eu falei para vocês que vai prepará-los para uma melhor compreensão do Present Perfect, que será a nossa aula de domingo. Olha, a aula de domingo talvez seja a nossa aula, eu vou levar 4 aulas mais curtas falando de Present Perfect. Por quê? Porque é uma matéria extremamente pesada, é uma matéria que é tabu para os alunos de inglês, e com razão, porque ela não é fácil. Eu, professor de inglês, nós, professores de inglês, nós sabemos quais são as matérias que são difíceis para os alunos de português como língua nativa. E o Present Perfect é uma delas. Por isso eu vou dividir essa aula em 4 partes. Além de ser uma matéria extensa, é uma matéria profunda, complicada. Ela não tem assim, equivalência nenhuma ao português, então nós precisamos realmente, a gente tem que se despir de tudo que a gente conhece de português, para que a gente possa entrar e entender o âmbito de atuação do Present Perfect. Por isso a aula passada do Simple Past foi muito importante, porque ela dá uma prévia do uso do Simple Past, ela explica o uso do Simple Past, dando uma prévia do que pode ser feito no Present Perfect e o que não pode ser feito, tá bom? Então, a aula de hoje é uma aula um pouco mais curta, a gente vai falar do Past Continuous. E ele é intimamente ligado ao Simple Past. Mas antes de falar do Past Continuous, eu vou falar dos tempos que são continuous em geral. Nós já falamos de 2, falamos do Present Continuous e falamos do Future Continuous. Lembrando, o Present Continuous, eu estou fazendo uma coisa agora, né? Meu pai está viajando neste momento. My father is traveling at the moment. My father is traveling at present. My father is traveling now, né? Falei que os advérbios de tempo mais comuns do present continuous são now, at the moment, at present. Lembrando que nós nem precisamos colocá-los, eles são só uma questão de ênfase, porque, na verdade, my father is traveling já diz, meu pai está viajando, e a gente sabe que é nesse momento, né? E a gente sempre trata do momento nos tempos contínuos. No caso do present continuous, do momento presente, né? E no exemplo que eu acabei de dar, my father is traveling now, ou uma coisa que está acontecendo no momento presente da sua vida, que não precisa ser necessariamente agora, né? Eu falo, I am reading a very good book. Eu estou lendo
um livro muito bom. I am reading a very good book. Eu não estou lendo agora eu estou dando aula para vocês, mas na verdade eu estou lendo nesse período da minha vida, né? Você lê um livro em uma semana, 2 semanas, um mês, é um período curto comparado à extensão, né, de percurso de vida que você tem. Então uma coisa é um momento para você. Eu estou lendo um livro muito bom. I'm reading a very good book. O Future Continuous trata do que você vai estar fazendo num determinado momento do futuro. Uma pessoa vira para você e fala assim, Daniel, I'm going to call you tomorrow. I'm going to call you at 1 p.m. tomorrow. Vou ligar para você a 1 da tarde amanhã. I'm going to call you at 1 p.m. tomorrow. Eu falo, no, don't call me at 1 p.m. Não me ligue a 1 da tarde. I will be having lunch. Eu estarei almoçando. Will be having lunch. I will be having lunch. Então, vamos entender uma coisa. Porque eu estou falando daquele momento. Do momento futuro. A 1 da tarde, eu estarei almoçando. Naquele momento do futuro. Então, os tempos contínuos, né? Eles tratam, não estou falando dos tempos perfeitos contínuos, tá? Estou falando de present continuous, past continuous, future continuous. Eles tratam do que está acontecendo naquele determinado momento. O que está acontecendo agora, present continuous. O que estará acontecendo num determinado momento no futuro, future continuous. E o que a gente vai estudar hoje. O que estava acontecendo num determinado momento passado, né? Mencionado numa conversa, ou num texto, alguma coisa assim. Mas antes disso tudo, antes de eu entrar no Past Continuous, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Quando nós estudamos na aula 1, né? Na aula 1, nós estudamos o Present Continuous. E o mais importante, eu falei para vocês, olha gente, é muito importante que vocês saibam, que vocês se lembrem, que nem todos os verbos poderão ir para o present continuous. E quando eu falei nem todos os verbos poderão ir para o present continuous, é que nem todos os verbos poderão ir para tempo, nenhum tempo contínuo. Present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous. Existe um grupo de verbos que não pode ser visto, ser explicitado, ser flexionado nos tempos contínuos, tá? Eu falei present continuous, mas na verdade é para qualquer tempo contínuo, né? Então, vamos lembrar que verbos são esses. Porque em português nós fazemos uso desse continuous, que é o nosso gerúndio, né? O tempo inteiro. E aí eu não falo daquele gerundismo errado de telemarketing, eu vou estar entrando em contato, aquela coisa horrorosa, né? Estou falando do nosso gerúndio normal mesmo, né? Por exemplo, olha, eu estou querendo trocar de carro, eu estou precisando de uma explicação melhor sobre esse tema, não estou acreditando no que você me falou. Daniel, eu não estou entendendo a sua aula. Então, esses tempos, esses verbos, são verbos que sejam de opinião, de sensação, de vontade, não vão para o continuous. Você não pode dizer eu não estou entendendo. I am not understanding. Não, X, não pode. I am not understanding. Não existe esta construção. Os alunos brasileiros são mestres em fazer isso. I am not understanding. Não existe. Quem entender, não existe, você está na metade do entender. Ou você entendeu, ou você não entendeu. Ou você entendeu parcialmente. Agora, eu não estou entendendo. Você não pode estar na metade do processo de não estar entendendo. I am not believing. Eu não estou acreditando. Uma pessoa te conta uma história mirabolante e fala, I'm not believing. A gente fala isso tempo do cara, eu não estou acreditando. Não existe isso. Ou você acredita, ou você não acredita. Eu acredito, eu não acredito. I believe, I don't believe. Eu acreditei, I believed it. Eu acreditei. I didn't believe it. Eu não acreditei nisso. Não existe I am not believing. Que acreditar, você não pode estar na metade do acreditar. I am liking this film. Eu estou gostando desse filme. Não.
Você gosta ou você não gosta? Ah, Daniel, mas eu já vi em filme. Já vi em filme o like no continuous. Sim, vocês vão ver. Mas não é um bom inglês. Então, verbos como... Olha só, eu vou dar um exemplo. São muitos. Muitos. Não dá para enumerá-los todos aqui. Mas todos os verbos que sejam desse grupo com ideia de vontade, sensação, opinião, né? Nós já falamos isso na primeira aula. Eu estou lembrando, porque a gente deu... Aula passada a gente falou... Aula retrasada a gente falou sobre future continuous. Na aula 3... Né? Na aula 1 a gente falou de present continuous e hoje na aula 5 vamos falar de past continuous. Então eu preciso lembrar vocês, né, que determinados verbos não figurarão, não apresentarão flexão em nenhum tempo contínuo. Believe, acreditar, need, precisar, want, querer, understand, entender, like, gostar, aí like, love, adore, né, gostar, amar, adorar, detest, hate, né, detestar, odiar, loathe, que também é odiar. Então, esses verbos seem, parecer, you seem to be tired, você parece estar cansado, você não diz, você está parecendo. You seem, você parece, tá? Então, esses verbos não irão jamais para o continuous. Nós, brasileiros, todos os nossos verbos podem ir para o continuous, todos, com exceção de um. Mas eu estou querendo, eu estou precisando, eu estou entendendo, eu estou acreditando, você está sendo generoso. O único verbo, único em português, que não vai para o continuous, para o gerúndio, é o verbo estar. Você não pode dizer, eu estou estando, ele está estando. É o único. Então nós temos uma mania, né, que é normal, não somos só nós que falamos português. Em todas as línguas, as pessoas raciocinam nas suas próprias línguas. Como nós usamos demais o continuous, nós temos a tendência de, em inglês, em francês, em italiano, em outras línguas, querer usar o continuous, traduzir ao pé da letra. Não pode. Então, o uso do continuous em inglês é muito mais limitado, seja do present continuous, do future continuous, do past continuous, do present perfect continuous e do past perfect continuous. É limitado. E a mesma regra, tá? Não podem esses verbos. Aí nós lembramos de um verbo, né, que é o verbo think, achar. Think é achar ou pensar. Quando ele significa pensar, nós já falamos isso, eu estou repetindo, tá? Quando ele significa pensar, pensar é raciocinar, é ação. Você está queimando o neurônio, está pensando, está raciocinando. É uma ação, mesmo que parado, né? Penso, logo existo. Se você pensa, é porque o seu cérebro está em ação. Então, se eu olho para o nada, estou assim olhando para o nada, aí uma pessoa fala, Daniel, what's the problem? Qual o problema? What's the problem? Eu falo, no, nothing, nada. I am thinking. I am thinking. Eu estou pensando no sentido de eu estou raciocinando. I am thinking about a problem. Eu estou pensando em um problema. Estou pensando, tentando achar uma solução, né? Isso pode. O think como pensar, raciocinar pode. Agora, o think como achar, ter opinião, não pode. Você fala assim, eu estou achando que você está errado. I'm thinking you are wrong. Não pode. Você tem que dizer, eu acho, que é opinião, que você está errado. I think you are wrong. O verbo think, quando significar achar, eu acho que você está errado. I think you are wrong. Eu acho. Acabou-se. Tá? Você não pode dizer I am thinking. Ok? Esse é um verbo muito peculiar. Ele até é tratado nos capítulos que eu mandei para vocês de forma diferente, porque ele tem dois significados. E um significado ele pode ir para o continuous, quando think for pensar, raciocinar, e o outro ele não pode ir para tempo continuous nenhum, quando ele quiser dizer achar, ter opinião. Que ele não é o único verbo que tem mais de um significado. O verbo know, né, K-N-O-W, significa saber ou conhecer. Mas saber e conhecer, nenhum dos dois poderia ir para o continuous também, né? Saber é uma sensação, é um estado, o estado do saber. Conhecer também. Então, ele não vai para o continuous de jeito nenhum, mesmo tendo dois significados. Por isso, o verbo think, nos tempos contínuos, é um verbo especial,
Ok? Bom, então agora vamos tratar efetivamente do que nós viemos tratar aqui, que é o past continuous. Os tempos contínuos, eles têm uma fórmula muito parecida. O que muda é o tempo do to be. Você bota sujeito. I, eu. He, ele. We, nós. Peter, John, Mary and Sally. Sujeito. Mais o verbo to be no tempo que você quer. No presente, I am. He is. We are. Peter is. Mary and Sally are. Se for no futuro, I will be. He will be. We will be. Peter will be. Mary and Sally will be. Que é a forma de futuro. É o to be no futuro. Will be. Se for passado, que é o que a gente está estudando hoje, que a gente falou na aula passada do verbo to be no passado. Então, I was. Né? Você tem que decorar o verbo to be no passado. Como é que a gente conjuga o verbo to be no passado? I was, W-A-S. You were. Lembre-se que o E é fechado. Eu enfatizei bem isso na aula passada. You were. W-E-R-E. You were, que não é where de onde, W-H. You were. Então, I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Então, o past continuous. I was, he was, we were, Peter was, Mary and Sally were. E mais o verbo principal com ing, né? Então, I am working now. Eu estou trabalhando agora. Estou dando aula para vocês. Estou trabalhando. I am working now. Tá? Agora, estarei trabalhando às 10 da manhã de amanhã. I will be working at 10 a.m. tomorrow. Eu estarei trabalhando às 10 da manhã de amanhã. I will be working at 10 o'clock a.m. tomorrow morning. E eu estava trabalhando às 10 da manhã de ontem. É o past continuous que a gente está estudando hoje. I was working at 10 o'clock a.m. yesterday. Ontem. Yesterday. É o momento, naquele momento, às 10 horas da manhã, ontem, eu estava trabalhando, né? Então, I am working, I will be working, I was working, I am working. Now, agora, estou trabalhando, present continuous. I will be working at 10 o'clock a.m. tomorrow. Eu estarei trabalhando às 10 da manhã de amanhã. E I was working at 10 a.m. yesterday. Eu estava trabalhando às 10 da manhã de ontem, né? Então, lembrando, né? Em nenhum desses casos, nem no presente, nem no futuro contínuo, nem no past continuous, que é o nosso assunto de hoje, nós poderemos usar os verbos que eu mencionei minutos atrás, né? É a mesma regra para todo o contínuo. Até a gente chegar nos tempos perfeitos, nos perfects, vai ser a mesma regra. Você decora uma vez só essa regra. E a gente tem que estar atento, porque a gente pensa na nossa língua. A gente pensa sempre na nossa língua. Então, olha, eu mesmo vou falar para vocês que, eu não sei se vocês sabem, existe um conceito da pessoa ser bilíngue, poliglota, trilíngue, e esse é um conceito equivocado. Na verdade, o que dizem é o seguinte, que uma pessoa só é bilíngue se até 11 anos de idade ela domina as duas línguas igualmente. Você fala alemão e português igual, o mesmo vocabulário, com a mesma naturalidade, sem precisar pensar. Isso acontece muito em famílias bilíngues, onde o pai é de uma nacionalidade e a mãe de outra, ou os pais são de uma nacionalidade, mas estão morando num outro país e a criança é alfabetizada e fica anos naquele país, em casa fala uma língua com os pais, mas no colégio, na rua, fala outra língua. Então, você só é bilíngue se você, com tranquilidade, a mesma tranquilidade, você fala duas línguas assim, até 11 anos de idade.
Depois disso, você não é exatamente bilíngue. Por exemplo, eu não me considero, eu não sou bilíngue. Eu tenho proficiência em inglês, proficiência em francês, proficiência em italiano. Mas eu não sou bilíngue. Eu penso na minha língua. É óbvio que eu falo 12 horas de inglês por dia, ou de francês, ou de italiano. Eu trabalho com isso. Mas eu penso, quando eu estou parado, eu penso na minha língua. Então é muito comum que nós, quando não sabemos, quer dizer, eu tenho um nível de proficiência, mas eu já estudei, né? Fui galgando esse nível. Que quando eu tinha um nível mais básico das línguas, eu pensava na minha língua e queria traduzir ao pé da letra, que é o que acontece quando você bota num tradutor, num Google, né? Que o Google melhorou muito, mas não tem essa coisa do raciocínio. Então fica às vezes capenga, fica mal feito, né? Porque não existe o raciocínio. Então, nós temos que saber que lembrar o tempo inteiro, e no início a gente tem que lembrar toda hora, e não posso botar I am believing, eu estou acreditando, eu tenho que botar I believe, eu acredito, não estou acreditando, I'm not believing, não pode, I don't believe. Isso leva tempo, tá, gente? Isso leva tempo. Então, o past continuous vai ser a mesma coisa. Então, vou conjugar um verbo, tá? No past continuous, tá? Vamos colocar o verbo to drink, beber, né? I was drinking water at 9 o'clock this morning. Eu estava bebendo água às 9 da manhã de hoje. You were drinking water at 9 o'clock this morning. He was drinking water at 9 o'clock this morning. She was drinking water at 9 o'clock this morning. It was drinking water at 9 o'clock this morning. We were drinking water at 9 o'clock this morning. You were drinking water at 9 o'clock this morning. They were drinking water at 9 o'clock this morning. Então, o que muda? Você tem o sujeito, seja ele quem for. Você tem o verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. E você tem o verbo principal com ing, que não vai mudar no present continuous, no future continuous e no past continuous, e nem nos outros continuous. Não vai mudar. Então, o que muda é o to be. Sempre nos tempos contínuos, o que muda o tempo é o to be. I am, eu estou. I will be, eu estarei. I was, eu estava. Working, trabalhando. I am working, eu estou trabalhando. I will be working, eu estarei trabalhando num determinado horário. I was working, eu estava trabalhando num determinado horário, né? E aí, é isso. Mas o que a gente vai ter que lembrar em relação a isso? A negativa e a interrogativa. E a negativa e a interrogativa são facílimas, porque são a negativa e a interrogativa do verbo to be, no presente, no passado. Então, I am, no presente, I am not. You are not, ou you aren't. No passado é a mesma coisa. I was not, ou I wasn't, né? A gente falou aula passada. W-A-S-N apóstrofe T. You were not, ou you weren't. W-E-R-E-N apóstrofe T. Você pode dizer you were not ou you weren't. É só botar o not depois do to be. Por exemplo, I was not sleeping at 10 o'clock this morning. Eu não estava dormindo às 10 da manhã de hoje. Eu não estava mesmo. Infelizmente, não estava. I was not sleeping at 10 o'clock this morning. Eu não estava dormindo às 10 da manhã de hoje. Tá? You were not studying English last night. Vocês não estavam estudando inglês na noite passada, porque eu falei no telefone com vocês, por exemplo. Tá? E a interrogativa pega o verbo to be e vai para antes do sujeito, como sempre acontece, né? No presente, por exemplo. Were you watching television at 9 o'clock last night? Were you? Afirmativa, you were. Interrogativa, were you watching television at 9 o'clock last night? Você estava assistindo a televisão às 9 da noite de ontem? Were you watching television at 9 o'clock last night?
What were you doing at 5 o'clock this morning? O que você estava fazendo às 5 da manhã de hoje? What were you doing at 5 o'clock this morning? O que você estava fazendo às 5 da manhã de hoje? Tá? Então, isso aí é a construção do past continuous. E não é novidade para a gente que os tempos contínuos retratam momento, né? Momentos. Momento presente, momento futuro, momento passado. Isso não é uma novidade mais para a gente. Eu sei que vocês estão aprendendo, vai todo mundo sair da Quarantine Classes super craque em tempos verbais, tenho certeza disso. Então vocês já sabem, né, que a gente trata de momentos. Agora, nem sempre... eu expliquei para vocês, dei exemplos de coisas que estavam acontecendo em determinada hora. Mas nem sempre a gente pontua, né? A gente explicita, mostra aquele momento pela hora. Às vezes é com uma ação. Por exemplo, I was having lunch, eu estava almoçando, I was having lunch when you arrived. Quando você chegou. Quer dizer, você chegou no meio do meu almoço. Queria, né, filar o almoço na minha casa. I was having lunch when you arrived. Eu estava almoçando quando você chegou. Então, when you arrived não é um advérbio de tempo, né? Ontem, às 8 horas, às 10 horas, essa manhã, não. Mas foi quando você chegou, foi naquele momento. No momento que você chegou, eu estava almoçando. Então, é muito usado com when. E a segunda oração, são duas orações. I was having lunch, eu estava almoçando. When you arrived, quando você chegou. I was having lunch when you arrived. Ou, when you arrived, I was having lunch. Quando você chegou, eu estava almoçando. Então, quando você tem o when, para dizer quando aquilo aconteceu, aquilo aconteceu naquele momento que eu estava fazendo outra coisa. I was watching television when the lights went out. I was watching television when the light went out. Eu estava assistindo a televisão quando a luz se apagou, né? Tivemos um apagão. I was watching television when the lights went out. Tá? Então, na verdade, o when, ele é muito usado para você dizer quando que aquilo aconteceu. Tá? When the light, ou você pode inverter, como eu falei. When the lights went out, I was watching television. Quando a luz se apagou, eu estava assistindo televisão. É o when, quando, W-H-E-N, W-H-E-N. Então, o when é muito usado para você marcar, você tem a linha do tempo. When you arrived, naquele ponto, I was having lunch, eu estava almoçando. When you arrived, I was having lunch, naquele momento da linha do tempo. I was watching television, I was watching television when the lights went out. Quando a luz acabou. Naquele momento que a luz acabou, no momento, eu estava assistindo a televisão. Então, I was watching television when the lights went out. Um outro conectivo muito comum para o past continuous é o while. Enquanto, W-H-I-L-E. W-H-I-L-E. Eu sei que está faltando aqui aquela legenda bonitinha, balãozinho pensando, mas lembre-se que a gente está fazendo uma coisa improvisada, da melhor maneira possível, porque está tudo sendo feito remotamente e ao vivo. Mas eu prometo que os vídeos, depois que passar isso tudo, vão ficar lindos, mais ainda do que já estão. Tá? Então, while, enquanto, são duas ações acontecendo ao mesmo tempo. I was watching TV while my dogs were sleeping. Eu estava assistindo à televisão enquanto meus cachorros, meus cães estavam dormindo. Então você bota dois past continuous. I was watching TV, eu estava assistindo à televisão, while, enquanto, my dogs were sleeping. Outro exemplo, meus cães estavam dormindo. Outro exemplo, Peter
was studying while Mary was cooking. Peter was studying while Mary was cooking. Peter estava estudando enquanto Mary estava cozinhando, né? Ele tinha prova, né? Aí ela falou, não, vou cozinhar aqui, te deixar em paz. Então ela estava cozinhando, ela estava no meio da ação, enquanto ele estava estudando. Duas ações consecutivas, tá? As ações estão consecutivas, não. Duas ações paralelas, acontecendo ao mesmo tempo, tá? Uma ao mesmo tempo que a outra. Então, vamos ver a diferença do when, quando ele liga as duas orações, para o while, quando liga. O when, ele vai ligar uma oração no simple past com uma oração no past continuous. Quando a correspondência chegou, eu estava tomando banho. When the mail arrived, I was having a shower. Então, I was having a shower. Ó, estava tomando banho. Continuous. I was having a shower. When the mail arrived. A correspondência chegou no meio do meu banho. The mail arrived. Simple past. Então, I was having a shower when, quando, the mail arrived. Um outro exemplo. I was talking on the phone when my father called me. I was talking on the phone when my father called me. Eu estava falando, conversando ao telefone quando meu pai me chamou. Daniel! Eu estava conversando ao telefone quando meu pai me chamou. When my father called me. Called, simple past. Ou o inverso. When my father called me, I was talking on the phone. Quando meu pai me chamou, eu estava falando ao telefone. Então, o when liga uma frase no simple past com uma frase no past continuous. É igual ao português. Eu estava assistindo a televisão quando a luz acabou. Eu estava almoçando quando meu irmão chegou. Então, é isso mesmo, é idêntico. Isso dá para ser traduzido ao pé da letra, tá? Tranquilamente, dá para ser traduzido ao pé da letra. Agora, outra coisa, e se for while? Os dois no past continuous. Isso estava acontecendo paralelamente àquilo, enquanto aquela outra coisa estava acontecendo. Por exemplo, I was giving a class while John was watching a movie. Eu estava dando uma aula enquanto John estava assistindo a um filme. I was giving a class while John was watching a movie. Ou, while John was watching a movie, I was giving a class. Enquanto John estava assistindo a um filme, eu estava dando uma aula, né? Então, o while liga duas frases, duas orações no past continuous. Isso estava acontecendo enquanto aquilo outro estava acontecendo. Igual ao português. Eu estava lendo enquanto meu irmão estava trabalhando. Eu estava cozinhando enquanto minha mãe estava assistindo a televisão. Nós estávamos conversando enquanto o cachorro estava correndo no parque. Né? A gente estava sentado no parque conversando. We were talking, nós estávamos conversando, while the dog was running in the park. Enquanto o cachorro estava correndo no parque. We were talking while the dog was running in the park. Então, essa é a diferença do when para o while quando nós usamos past continuous. O when liga duas orações, uma no simple past com outra no past continuous, e o while liga duas orações, duas frases, orações na verdade, né, no past continuous. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, é isso, tá, gente? Lembrando aqui, fechando esse raciocínio do past continuous. Todos os tempos contínuos tratam do momento, só do momento. I am teaching, eu estou ensinando. Agora, present continuous. I will be teaching, eu estarei ensinando
amanhã às 9 da manhã, no momento futuro. I was teaching, eu estava ensinando às 10 da manhã de hoje. Eu tenho que dizer qual foi o momento. Ou, se eu não disser o momento, eu digo, eu estava ensinando, eu estava dando aula, I was teaching, eu estava lecionando, I was teaching when Mary arrived. Eu estava lecionando quando Mary chegou. Eu não disse que foi ontem, que foi às 9 da manhã, mas foi quando ela chegou, foi naquele momento. É momento também. I fell down, eu caí no chão, when I was crossing the street. Eu caí, simple past. I fell down. Passado do verbo fall, irregular. I fell down when I was crossing the street. Eu caí quando estava atravessando a rua. Eu estava atravessando, estava no meio da ação de atravessar, quando, puf, caí. Então, o when vai ligar uma ação no passado com uma ação em curso. Né? Simple past com past continuous. E o while, duas no past continuous. Né? I was crossing the street while Peter was watching me. Eu estava atravessando a rua enquanto Peter estava prestando atenção em mim. Que talvez eu estivesse capengando, estivesse com algum problema, então ele ficou olhando ver se eu ia atravessar direitinho. Então, I was crossing the street while Peter was watching me. Enquanto Peter estava me olhando, estava me assistindo a atravessar a rua. Né? Então, não é nada além disso, tá, gente? E com isso, nós já vimos, nesse módulo, já vimos present simple e present continuous, inclusive com usos futuros. Vimos futuro com will, futuro com going to, vimos o shall. Vimos simple past e suas implicações. E vimos o past continuous. Já vimos 7 tempos verbais. Se vocês souberem usar esses 7 tempos verbais, vocês já sabem muita coisa. É mais importante saber essa estrutura gramatical do que ficar sabendo vocabulário. Vocabulário a gente vai adquirindo vendo filme, lendo revista. Foi o que eu venho falando com vocês. Sigam o que eu estou dizendo. E como é que abre o ouvido? Como é que melhora o listening comprehension? Ouvindo música, assistindo a séries, né? Você bota inglês com legenda em inglês, que aí você está, ao mesmo tempo que você está lendo, você está ouvindo. Mas é assim que se abre o ouvido. O professor não abre o ouvido de aluno com pé de cabra, com nada disso. Isso é um trabalho pessoal, de esforço pessoal. E uma coisa que eu vou voltar a falar com vocês, que é bastante importante, é o seguinte. Gente, lembrem-se, na aula passada, as primeiras páginas do material que eu dei para vocês, que serviu para a aula passada e para essa aula, as 2 primeiras páginas foi uma lista de verbos irregulares para decorar no simple past e no past participle. Vocês só vão conseguir acompanhar as aulas daqui para frente se você... assim, acompanhar, vocês podem até acompanhar, entender, mas vocês não vão assimilar se vocês não tiverem essa lista decorada. A lista precisa ser decorada, de cabo a rabo, de A a Z, toda. Absolutamente toda, tá? Eu vou lembrar isso para vocês toda a aula, porque senão não adianta assistir a aula se vocês não estudarem essa lista, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte de past continuous era menorzinha, mas eu deixei ela separada para não ficar aquela aula muito extensa. Lembrando que nós vamos, domingo, ter uma aula talvez a mais importante de todos os módulos, que é uma introdução do Present Perfect, que eu vou dividir em 4 aulas, né, de tão importante, complexo, extenso que ele é. Mas a aula mais importante vai ser a próxima. Então, assistam a próxima aula, tá? Nós vamos mandar uma bateria de exercícios que vai servir para 4 aulas, tá? Então, essa é a parte mais importante, tá? E a gente aí vai fechar praticamente todos os tempos verbais. Vão ficar faltando só modal verbs, ok? Agora, não adianta ir indo para frente, que aí vocês vão estar fazendo igual a curso de inglês, né? Que vai, frequenta e não faz nada. Não adianta, tá? Então, olha, thank you very much. It's always a pleasure to be with you. An immense pleasure.
Quero que vocês saibam que eu estou tendo um imenso prazer em dividir, né, um pouco do que eu sei com vocês nesse momento dificílimo que nós estamos vivendo. Olha, continue em casa. Stay home. Stay safe. Tá? Protejam os seus. Protejam a si mesmos. Não ouçam as pessoas que dizem que é para sair de casa. Não é para sair de casa. Stay home. Ok? Bye bye. See you Sunday. Vejo vocês no domingo. Não deixem de assistir a aula de domingo.